As obras da carne são pecados graves. Na verdade, todo pecado é grave. Não existe um pecado sequer que não seja grave. Até mesmo a chamada mentira social, aquela mentirinha pequenininha, quase insignificante, ela é grave, ela te separa de Deus, ela te leva para o inferno. O nosso estudo de hoje tem como tema o perigo das obras da carne. O perigo das obras da carne. Amados, na verdade é preciso uma atenção muito grande com aquilo que a Bíblia diz que são obras da carne, para que nós não venhamos pecar contra o nosso Senhor, venhamos pecar contra o Todo-Poderoso, haja vista que as obras da carne se manifestam de diversas formas. E nesse estudo, nesta palavra, nós vamos tentar passar para os irmãos, tentar esclarecer, para que cada um tenha um pouco mais de noção a respeito do que se trata a carne e como trazer a carne debaixo dos pés. A luta contra o Espírito precisa triunfar sobre a carne. Esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 até o versículo 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Vamos orar? Pai de amor, eu quero clamar que Tu venha nos dar a revelação da palavra, Senhor, para que esse estudo seja claro, para que nós possamos sair deste lugar ainda mais consciente da necessidade de uma vida santa, de uma vida em conformidade com a Tua vontade. Que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ensine nessa noite, nos ensine, Senhor, para que possamos assimilar continuamente a Tua palavra e estarmos, de fato, com os nossos pés sobre a rocha que és Tu, ó Cristo Jesus. Ó Deus, fala conosco, esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Aleluias. As obras da carne são pecados graves. Na verdade, todo pecado é grave. Não existe um pecado sequer que não seja grave. Até mesmo a chamada mentira social, aquela mentirinha pequenininha, quase insignificante, ela é grave, ela te separa de Deus, ela te leva para o inferno. Ou seja, não há um pecado sequer que não seja grave. Haja vista que quando o coração permite que o pecado se instale, que ele frutifique, com certeza o pecado expulsa o Espírito da nossa vida. O Espírito Santo não convive com o pecado. A pessoa pode até curtir algum tipo de pecado que seja socialmente aceitável, mas o Espírito de Deus não tem pecado aceitável, não tem pecado sociável. Toda espécie de pecado, com certeza, afasta o homem do Senhor. E o apóstolo Paulo, na sua sabedoria, movido pelo Espírito Santo, ele cita diversos pecados. Ele faz uma lista de pecados para que nós possamos observá-los e possuirmos uma noção do que é certo, do que é errado, para vivermos somente a vontade do Todo-Poderoso. É preciso entender, irmãos, que a nossa velha natureza, a natureza humana, aquela pecadora, aquela que nós herdamos de Adão e Eva, é uma natureza que curte o pecado, que gosta do pecado, que puxa para o pecado. A natureza não puxa para a presença do Senhor. Quem nos puxa para a presença de Deus é o Espírito Santo. A nossa velha natureza, o nosso querer, ele puxa-nos para o erro, para as coisas que não prestam. Por isso a dificuldade em estarmos na igreja, em lermos a Bíblia, em orarmos, tudo isso fazemos com uma certa dificuldade, haja vista que a nossa carne não tem prazer nestas coisas. Mas nós somos comprados, lavados, purificados no sangue de Cristo Jesus, e a velha carne já não tem lugar na nossa vida, amém? Já não tem lugar na nossa existência, porque o nosso coração é a habitação do Espírito Santo de Deus. E nesse estudo vamos observar cada uma destas obras e vamos evitá-las em nosso dia a dia, para que haja santidade na nossa vida e para que nós possamos agradar ao Todo-Poderoso. Esse estudo, nós separamos as obras da carne em 4 grupos.
O primeiro grupo está relacionado à imoralidade e compõe esse grupo a prostituição, a impureza e a lascívia. São 3 pecados listados pelo apóstolo Paulo que nós podemos entendê-los como ligados à imoralidade. O segundo grupo, relacionados aos falsos deuses, aos falsos cultos, idolatria e feitiçaria. São pecados que geralmente trabalham com a fé. O terceiro grupo, pecados relacionados à rivalidade, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. São 8 pecados relacionados à rivalidade. É sério essas coisas, muito sério. E o quarto grupo, pecados relacionados aos excessos. Entra nesse grupo a embriaguez, bebedice e a glutonaria. E nós vamos observá-los com muita atenção, amados, para que no nosso dia a dia somente o Senhor seja honrado, somente o Senhor seja glorificado, somente Deus receba toda a honra e toda a glória pelas nossas ações. Haja vista que, como servos do Senhor, todos os nossos atos, eles precisam ser para a honra e para a glória do Mestre Jesus. Na nossa vida não tem lugar para que o diabo trabalhe, para que o diabo se instale. Nós temos um lugar reservado exclusivamente para o Espírito Santo de Deus. E vale ressaltar que o Senhor Jesus comprou este lugar, ou seja, a nossa vida, a preço de sangue. Diz a Bíblia que nós fomos comprados a preço de sangue. Consequentemente, como propriedades do Senhor, é necessário deixarmos-nos usar por Ele, guiar por Ele, que o Espírito Santo seja aquele que venha mover grandemente na nossa existência. Amém, amados? Vamos então observar a relação das obras da carne. O primeiro grupo, pecados relacionados à imoralidade. E a primeira obra da carne, a prostituição. A prostituição refere-se a toda espécie de relações ilícitas. Isso inclui também gostar de quadros, filmes, publicações pornográficas, seja elas em revistas, também nas redes sociais, tudo que é imoral. Irmãos, até parece que não, porque quando nós lemos prostituição, nós lembramos das prostitutas, dos prostitutos, não é verdade? E nós temos uma tendência muito grande de fechar nestes. Mas, quando você observa um pouco mais atentamente a palavra, quando observamos aquilo que está no grego, nós vamos ver que não é apenas aqueles que se vendem, que vendem os seus corpos, não apenas estes. Mas há todo um contexto, há toda uma situação, toda uma área de ações, áreas de atitudes que nós devemos vigiar atentamente, para não darmos lugar ao diabo. Com certeza, as relações sexuais ilícitas é pecado, seja elas o adultério ou a fornicação. Geralmente a fornicação é o ato sexual entre pessoas não casadas. E o adultério, como dizem no popular, aqueles que pulam a cerca. Negócio sério isso aí. Mas além desses, amados, nós temos que observar outros detalhes que levam o homem à imoralidade, que leva o homem a afastar-se do Senhor, a deixar que o diabo trabalhe o seu coração. E quando aqui está citado quadros, muitas vezes vocês veem aqueles calendários pornográficos pendurados na parede das pessoas. Mas por que um calendário pornográfico na casa de um crente? Passa desapercebido. É o diabo que semeia, tudo bem, sem problema. Quadros que levam a pessoa a entender sexualidade. Quantos quadros que despertam a sexualidade das pessoas, que chamam a atenção para a sexualidade. Mas é uma obra de arte, não sei quem foi que pintou, não importa, continua sendo pornográfico. Muitas vezes está pendurado na parede de nossas casas. Ainda, amados, com relação à mídia, os filmes. Quantos filmes que são recheados de pornografia? A pornografia, irmãos, ela chama a atenção do homem, por isso que ela está em quase todas as coisas. Vão vender sabonete, tem uma mulher pelada. Vão vender carro, tem uma mulher pelada. Vão vender cigarro, tem uma mulher pelada. Bebida alcoólica, tem uma mulher pelada. Coisas que não tem nada a ver com nada, tem uma mulher pelada. Mas por que isso?
Porque a velha carne, ela sente atração por isso. Ela sente atração, ela sente-se atraída, e o diabo sabe, e aqueles que trabalham com esta área também sabem dessas coisas e investem nisso. É preciso um cuidado muito grande com os filmes, muito grande com aquilo que nós vemos na televisão, porque o diabo tem agido de uma forma grandiosa. E ainda, irmãos, as revistas, as redes sociais, os WhatsApps da vida cheio de pornografia, os Facebooks, grupos de Facebooks, grupo de WhatsApp, vai por aí. As redes sociais estão recheadas de pornografia. YouTube, só misericórdia de Deus. Se você quiser pornografia, é só digitar. Aparece lá, sem censura, inclusive. É assim, irmãos. A prostituição é uma forma que o diabo encontrou com muita sabedoria para segurar as pessoas no pecado. Sem contar as atitudes imorais, pessoas com palavrões, com atitudes não muito legais, enfim. Tudo isso está dentro da prostituição. Amém? A letra B, impureza. Impureza são pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejo do coração. Esse conceito inclui não só as ações, mas também as palavras, pensamentos e intenções impuras. Queridos, a impureza é outro pecado. Esse talvez até mais presente na mente das pessoas do que a prostituição. Haja vista que é um pecado relativamente secreto. Ele está guardado dentro da cabeça, terra de ninguém. Só Deus conhece os pensamentos das pessoas. Mas o diabo sugestiona e nós, o homem, pega a sugestão do diabo e dá asas a ele. Eis o grande problema. Pensamento impuro, pensamento errado, pensamento que não agrada a Deus, também é pecado. Se uma pessoa tem pensamentos impuros, ligados a esta área da sexualidade, por exemplo, se ele tem uma mente cheia de pornografia, mesmo que ele não fale, mesmo que ele não demonstre, mas se ele curte isso aqui dentro, está em pecado da mesma forma. Não adianta vir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, aqui louvar, aqui cantar, etc., porque Deus não recebe. O pecado que está instalado na sua mente o afasta de Deus. É necessário muito cuidado, amados, porque a impureza, além dos pensamentos, ela se manifesta também nas palavras. Tem pessoas que têm uma língua impura, uma língua suja, uma boca imunda. Tudo quanto fala, tem uma palavra pornográfica, um palavrão. Tudo quanto fala está relacionado a essas questões sexuais. Conhece alguém dessa forma? A primeira coisa que a pessoa fala está relacionada exatamente à prostituição e coisas assim. Tem pessoas que falam apenas isso o dia todo. Apenas isso, irmãos. Nós, como servos do Senhor, não podemos ter uma língua dessa forma. A nossa boca é para honrar e para glorificar o Criador. Há um texto bíblico que diz que de uma fonte não pode jorrar água amarga e doce simultaneamente. Ou você é ou não é de Deus. E as ações da carne mostram isso. Letra C, lascívia. Lascívia pode ser traduzida como indecência. É uma palavra que nós não conhecemos muito bem o significado. Quando fala-se de lascívia na igreja, muitos não sabem de que se trata. Mas ela pode ser traduzida como indecência, libertinagem e ou sensualidade. É a pessoa seguir as suas próprias paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha, a decência. Usam o corpo para despertar desejos baixos no próximo. Mas o que é lascívia na prática? Lascívia, irmãos, ambos os sexos, é quando a pessoa se veste, age, atitudes para despertar no próximo sentimentos sexuais, desejos sexuais. É quando a mulher coloca aquela micro saia e sai na rua. Mas por que colocou a micro saia? Porque ela quer que alguém veja, que alguém curta, que alguém cobice. Não é assim? Quando coloca só aquela coisinha tampando aqui os seios, e um shortzinho desse tamanhozinho assim, e sai na rua, e vai lá na pá. Aí quando passa na rua, só vê os homens fazendo assim. Ela, lasciva. E aqueles que olharam foram conquistados pela lascívia. Olha como é perigoso.
Como é perigoso. O diabo usa a mulher, principalmente aquelas que têm um corpo escultural, para fazer o próximo pecar. Isso é lascívia. Também se aplica aos homens, claro. Tem uns camaradinhas por aí, todo bombadão, aquela coisa toda, e coloca aquela regatinha e sai por aí, e a mulherada fica pirada. Mesma coisa. É a mesma coisa, são lascivos também. Não cabe a servo de Deus. Não cabe. São comuns aqueles que não conhecem o Senhor. E o servo de Deus, seus olhos precisam ser santos. Se passa, homem, por exemplo, se passa uma mulher bonita, os teus olhos precisam ser santos. Mulheres, se passa um cara aí todo bombadão, os teus olhos precisam ser santos. Tudo para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Segundo grupo, pecados relacionados aos falsos deuses, falsos cultos. Esse aqui também é um tanto quanto perigoso e muito mais comum do que nós imaginamos. Extremamente comum, muitas vezes, na vida do crente. E o primeiro, idolatria. Idolatria, irmãos, é a adoração de espíritos, pessoas, ídolos e também objetos, por incrível que pareça. Olha como é extenso a idolatria. Geralmente nós associamos a idolatria ao ídolo que está no altar, e nós achamos que aquelas pessoas que oram a ele são idólatras. Porém, vai além disso. O diabo, na sua sabedoria, ele segura as pessoas em outros aspectos. Há muitos que adoram o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu carro, a sua casa. Muitos adoram o seu cachorro, por incrível que pareça. O totó, muitas vezes, é mais querido do que o ser humano. Isso é uma espécie de idolatria. Nós temos que ter muito cuidado com a chamada inversão de valores. Quantas pessoas amam mais o seu pet do que o próximo? Não é isso? Amam o seu pet, fazem tudo pelo seu pet, mas quando alguém bate na porta e pede um prato de comida, não tem. Não tem. É vagabundo, é isso, aquilo, outro. Não vamos entrar no mérito se o cara é ou não vagabundo. Pediu comida, que dê comida. Não é assim? Não tem. Quando na verdade muitas vezes tem, e o seu cachorrinho está ali com aquelas melhores rações. O ser humano perde o lugar para os animais. De certa forma é uma idolatria, mas se aplica também, queridos, a objetos. E nessa parte é que entra os crentes de plantão. Os crentes, irmãos, ultimamente tornaram-se muito idólatras, extremamente idólatras. Com essas histórias de igreja neopentecostal que existe por aí, vendendo a bênção e colocando a bênção em objetos, nós temos visto que muitos têm corrido atrás de ícones. Lajotinhas, toalhinhas, lanterninhas, canetas ungidas, vassouras ungidas e aquela coisa toda. Talite, quipá, toalha ungida, travesseiro ungido e não sei o quê. E quando você coloca aquilo dentro da sua casa, espanta todos os espíritos malignos. Gente do céu, cá para nós. Não existe um suporte bíblico para isso. Isto é colocar a fé no objeto. Quando nós devemos colocar a fé em Deus e em nome do Senhor, repreendermos os espíritos malignos, repreendermos o mal, declararmos que a nossa casa é de Deus. Olha, amados, não será uma vassoura ungida, e tampouco um sal, ainda uma toalhinha ungida, que vai espantar espíritos malignos da sua casa. E eu quero dizer ainda mais, se o espírito maligno tivesse bolso nas suas vestimentas, ele teria toalhinhas, carregaria no ombro uma vassoura ungida e carregaria ainda um saco de sal para purificação, porque para ele isso é indiferente, não quer dizer nada. Amados, a nossa autoridade está na boca. Quando nós declaramos em nome de Cristo Jesus, quando nós temos essa autoridade, não há espírito maligno que possa resistir à palavra que sai da boca daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Não será a toalhinha que vai expulsar demônio, não será a caneta ungida que vai fazer você triunfar na vida, não será isso ou aquilo outro que fará você vencer, não será. Nós não encontramos isso na palavra. E uma das maldições e grande idolatria na igreja evangélica hoje chama-se Arca da Aliança.
a Arca da Aliança. Ela fica no lugar especial lá no altar das igrejas. Igreja não deveria ter altar, não deveria ter, porque aqui somos todos iguais. O maior é Cristo Jesus e o Senhor não habita em templos humanos. O templo do altar ficou no Velho Testamento, a cortina foi rasgada de alto a baixo para que não houvesse separação. Igreja não tem altar, não tem cadeiras para pessoas especiais lá na frente. Não existe isso na palavra do Senhor. Vivemos a nova aliança. Aqui na nossa igreja nós não temos cadeira ali na frente, tem esse ressalto aqui, mas nós não consideramos isso aqui como mais sagrados do que este aqui. Ah, mas esse aqui está no altar. Isso também não existe. Sagrado é esse local enquanto estamos aqui. Saímos, fechamos as portas, o Espírito Santo foi conosco. É assim, irmãos. Apenas 4 paredes onde nós nos reunimos. Essa é a realidade. No entanto, temos visto que muitas igrejas colocam lá no seu altar uma Arca da Aliança para que você passe a mão, para que você olhe, para que você tenha reverência, para que você isso, aquilo, outro. Chama-se idolatria. Cuidado, igreja, cuidado com essas coisas, porque são mais sérias do que parece. E ainda dentro da idolatria, temos visto que a igreja chamada evangélica tem idolatrado seus líderes. Tem idolatrado os seus líderes. São aqueles que hoje são vistos como representantes físicos de Deus nesta terra, e se eu pegar no camarada, eu serei curado. Se eu pegar um pouco do seu suor e passar em mim, eu serei curado. Se ele cuspir em mim, eu serei curado. Se ele me der um chute, eu serei curado. Se ele me empurrar, eu serei curado, porque ele tocou em mim. Só Jesus, amados. Isso não existe. Esse tempo não existe. Irmãos, a Bíblia diz: errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras. É um texto relacionado aos saduceus. Eram os sacerdotes da época. Não conheciam a Cristo. Levantaram-se contra Cristo. E ele afirmou de forma clara: errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras. Hoje, a igreja não conhece as Sagradas Escrituras, não se lê a Bíblia, não dão atenção à santa e bendita palavra do Eterno, mas que estejamos atentos a esta realidade, para que não haja idolatria na nossa vida. E o segundo aspecto, feitiçaria. Amados, pecados relacionados aos falsos deuses e também aos falsos cultos, a feitiçaria. Outro aspecto que, à primeira vista, parece que não existe. Feitiçaria, geralmente lembramos da feiticeira montada na vassoura, saindo por aí, falando palavras mágicas, aquele caldeirão com aquelas misturas. De certa forma, esse termo bíblico feitiçaria está relacionado a estes. O caldeirão, aquelas misturas, aquelas coisas todas, mas vai muito além disso. A feitiçaria, irmãos, engloba espiritismo, magia negra, adoração de demônios, mandingas, encantamentos, simpatias, uso de drogas para acessar o espiritual. Tem muitos que usam drogas para acessar o mundo espiritual. Ainda, macumba, trabalhos que são feitos nas esquinas, votos nas matas e vai por aí, consagrações, seja elas feitas onde quer, enfim, não importa, objetos consagrados aos espíritos, e mais uma série de fatores, e mais uma série de coisas relacionadas ao culto pagão. Tudo isso está dentro desse grupo da feitiçaria. Por isso que eu falei, irmãos, que são mais comuns do que parece. Há muitos crentes que não saem de casa sem ouvir o horóscopo. Eu tenho que consultar os astros para saber como será meu dia. Feitiçaria. Muitos estão diante da televisão, ouvindo os feiticeiros de plantão que ali estão, falando a respeito de como se dá bem na vida. Faça dessa forma, vista essa roupa, tome banho de tal coisa, beba isso, enfim. E há muitos que se deixam levar por essas orientações. Outros, amados, que mergulharam-se na macumba, candomblé, essas coisas todas, que fizeram pacto com as trevas. Não fizeram pacto com o Espírito Santo de Deus, mas com os espíritos das trevas. Esses amarraram as suas vidas ao inimigo,
E se porventura fizeram isto, é necessário que haja um voto, que haja uma quebra de voto, que haja uma renúncia, porque o diabo vai cobrar, o diabo cobra. Todos aqueles que tiveram, de certa forma, seja ela qual for, envolvimentos com culto pagãos, é necessário que haja um rompimento. Isso se faz quando a pessoa abre a boca e rejeita todos os trabalhos que foram realizados. Mas o interessante, queridos, e vale ressaltar, que esses trabalhos são reais. Há muitas pessoas, por exemplo, que têm um familiar que é alcoólatra, um exemplo. Aí ele vai no centro e faz um trabalho e o cara para de beber. Ou seja, dá certo. Há outros que estavam doentes, procuraram um pai de santo, alguma coisa assim, procuraram alguém que trabalha com os espíritos, e esses passaram um remédio e o cara sarou. Foram atrás daqueles que fazem curas espirituais com uma faca velha de cozinha, uma tesoura velha. O cara tinha a coluna toda arrebentada, foi ali e voltou são. Sim, milagre acontece, são reais. Mas o interessante é que aquele que recebeu esta, entre aspas, graça dos Espíritos, jamais hão de procurar o Senhor Jesus. Porque vai ficar plantado no seu coração que aquela religião é certa, porque ele recebeu a cura ali. Ele recebeu a chamada bênção naquele lugar. E o diabo sabe como prender as pessoas. E elas não conseguem mais sair dali, porque elas acharam que ali tem a solução para as suas vidas. É assim que o diabo faz. Mas quando nós vamos para a palavra, vamos ver de forma clara que isso não procede de Deus, não procede do Senhor. Muitos dizem ainda, mas o diabo não cura, porque o diabo veio matar, destruir, roubar, etc. Só que eles esquecem que a Bíblia diz que eles farão descer fogo dos céus, fariam grandes sinais, e que, se fosse possível, enganaria o servo de Deus. Ou seja, o poder do maligno é extremo. É extremo. E eu tenho certeza absoluta que ele só não pode fazer uma coisa: trazer alguém da morte. Trazer alguém da morte. Porque o dono da vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? As demais coisas, tudo está ao alcance dele. Claro que tem a permissão do Senhor, mas como a pessoa está no pecado, que não quer saber de Deus, consequentemente, já estão longe do eterno e com seu coração aberto para a ação dos Espíritos. Aí ele age com grande poder. 3. Pecados relacionados à rivalidade. Letra A, inimizades. As inimizades são intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizades extremas. Não precisa falar muito a respeito de inimizades, porque é bem claro, toda sorte de inimizade é pecado, é uma obra da carne. Letra B, porfias. Se refere a disputas, discórdias, rixas, busca pela superioridade sobre os outros e também contendas. Pessoas que buscam estar à frente, isso a qualquer custo. Isto a qualquer custo. Nós temos visto muitas porfias nas igrejas. Dentro das igrejas, amados, a porfia, ela nada de braçadas. Quantas igrejas dividem, porque dividiram? Porque alguém queria ser o líder. E chegou um ponto que ele causa toda uma confusão, separa a igreja e vai ser o líder daqueles que rebelam-se. Vemos isso também numa escala bem superior. Há tempos atrás, vemos que uma igreja, uma das Assembleias de Deus aí do Brasil, não me lembro agora qual ministério, lá os homens fortes saíram na mídia, uma briga entre eles pelo poder. Uma briga pelo poder para ser o presidente, o todo-poderoso daquele ministério assembleiano. Porfias, é pecado. É o diabo que entra, enche o coração do homem do desejo pelo poder, e a consequência não são boas. Letra C, ciúmes, em algumas versões, emulações. São ressentimentos, inveja amarga do sucesso dos outros. Está relacionado ao egocentrismo que reflete o ressentimento e a inveja pela realização de outras pessoas. Ciúmes é aquilo que nós conhecemos como ciúmes, relacionado ao cônjuge, mas também relacionado a diversas outras áreas da nossa vida. Toda sorte de ciúmes é pecado.
Toda forma de ciúme é pecado. Letra D, iras. Fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. Você conhece alguém que é um cara legal, 100%, crente, aquela coisa toda, mas não mexe comigo, não cutuca, porque você não sabe quem eu sou. E quando o cara explode, sai de baixo. Isso chama-se iras. É condenada pelo Senhor, é obra da carne. Nós temos que ter apenas uma forma de agir. Sermos segundo Cristo Jesus em todos os aspectos. Amarmos o próximo como a nós mesmos em todos os aspectos. Imagine se Cristo fosse uma pessoa iracuda. O que ele teria feito? Queimado todo aquele povo. Era só pedir ao Senhor que descia fogo do céu e queimava todo mundo. Mas não foi assim que o Senhor agiu, não foi dessa forma que Ele nos ensinou. Amém? Cuidado, portanto, com a fúria explosiva, aquele momento explosivo que você xinga seu pai e a mãe, xinga o presidente, xinga todo mundo. Cuidado com este momento. Cuidado com ele. Letra E, discórdias, pelejas. Aplicado no sentido de ambições egoístas, isto é, disputas pelo poder. Nesse grupo dos pecados relacionados à rivalidade, algumas das obras da carne, elas são confirmação da anterior, uma ratificação, ela confirma a anterior. A discórdias, por exemplo, está profundamente relacionada a porfias. Porfias e discórdias são muito próximas, porque a discórdia, por exemplo, nesse aspecto, é aplicado a ambições egoístas, é a busca pelo poder que leva à discórdia dentro da igreja e ou em outros lugares. F, dissensões, é a introdução de ensinos cismáticos na congregação sem qualquer respaldo da palavra de Deus. São as doutrinas da igreja. As dissensões, amados, geralmente elas possuem a sua raiz nas doutrinas humanas que são implantadas dentro da igreja. Você não pode fazer dessa forma, não pode agir daquele jeito, não pode vestir assim, não pode aquilo outro, etc, etc, etc. E isto leva a um problema sério, porque causa separação, leva as pessoas a afastar-se, causa um cisma, uma separação dentro da congregação. A nossa doutrina é a palavra de Deus. A nossa doutrina é a palavra. Eu costumo dizer que na igreja Missão Vivos é muito fácil você justificar a tua fé. Quando perguntarem a respeito de roupas, por que você veste calça? No caso da mulher. Mas por que você veste calça? Onde está na Bíblia que é proibido a mulher vestir calça? Onde está? Porque você não veste só roupas longas. Onde está na Bíblia que é preciso a mulher vestir-se com vestidões, com roupas longas? A palavra de Deus não fala nada a respeito dessas coisas. E na verdade, nos dias de Cristo, só existia um tipo de roupa que era as túnicas. Homens e mulheres vestiam túnicas. Não tinha calça, não tinha vestido, não tinha blusa, não tinha calção, não tinha short, enfim. Todos vestiam a mesma coisa. Portanto, não é possível hoje nós determinarmos, olha, você não pode vestir calça porque você é mulher. Evidentemente, para o homem não fica bem vestir vestidos ou colocar uma saia. Não fica legal porque usualmente nós não fazemos tal. Mas a mulher não se aplica nesse aspecto. Então é necessário entendermos isso, amados, e cuidados com as doutrinas de homens dentro da igreja. E as igrejas estão cheias, recheadas de doutrinas humanas. A nossa doutrina, a doutrina da igreja Missão Vivos, é a Bíblia. Se você pegar a palavra de Deus, observá-la, claro, o Novo Testamento, vivemos a Nova Aliança. Se nós observarmos a Nova Aliança e colocarmos em prática, não terás problemas com o nosso pastorado, com o nosso sacerdócio, nem tampouco com o nosso sacerdote maior, que é Jesus Cristo, porque Ele há de confirmar a palavra. Essa é a verdade. A melhor forma de não errar é observarmos a Bíblia e colocarmos em prática. Letra G, facções, heresias. Esse comportamento implica em intrigas partidárias. São os grupos divididos dentro da congregação, dentro da igreja, formando conluios egoístas que destroem a unidade da igreja. Graças a Deus, as facções
e as heresias não estão aqui dentro, graças a Deus. Nós não temos grupinhos aqui dentro, mas há muitos por aí que as igrejas estão recheadas de grupinhos. É o grupo do pastor, é o grupo do diácono, do presbítero, porque eu sou seguidor desse, sou seguidor daquele, aí vem os jovens com seus grupinhos, vem as mulheres com seus grupinhos, e enfim. E por final, ninguém se dá, ninguém se entende, e estão todos ali, de certa forma, meio que na inimizade, meio que na confusão, meio que na hipocrisia. Isso é muito comum dentro das igrejas. Nós não podemos dar lugar à carne com facções e também heresias. E a inveja, todo mundo sabe o que se trata, a inveja é pecado. Seja qual for o tipo de inveja. Hoje está na moda um tal de inveja branca, que é chamada inveja de crente. Crente que tem inveja branca, está com passaporte comprado para o inferno, porque toda sorte de inveja é pecado. Não tem inveja boa, só tem inveja. A parte boa foi inventada pelo homem. Mas a Bíblia diz que a inveja é pecado. E se refere ao sentimento de descontentamento e antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Alguém tem algo, talvez um carro legal, aí você passa a ter inveja daquela pessoa. E a inveja te consome, te corrói, te leva aos maus pensamentos, às más ações, a atitudes ruins, e só vai crescendo o pacote do pecado, aquilo vai tomando força e vai te separando de Deus. Toda sorte de inveja é pecado, mesmo a inveja que crente curte, seja ela qual for, é pecado, continua sendo pecado. E o quarto grupo, pecados relacionados aos excessos. Embriaguez, bebedice, é o primeiro. Embriaguez, bebedice. Nós temos vivido dias, irmãos, em que a bebida alcoólica cada dia chega mais à igreja. Por incrível que pareça. Se nós olharmos um pouco mais atentamente, nós vamos ver que dentro da palavra de Deus, o consumo de bebida alcoólica não excessivo não era pecado. Não era. Lá em Israel isso era comum, era algo da sociedade. Israel era uma nação teocrática. O vinho era consumido na sua forma real. Era vinho? Sim, vinho. E os melhores vinhos. Jesus transformou a água no vinho perfeito. Disse que era o melhor vinho. E foi Jesus que transformou. Ah, pastor, era um suco de uva, daquele bom. Não, a Bíblia diz vinho. A palavra grega é vinho. Não tem como fugir. Nós queremos justificar Jesus e inventamos um suco de uva para Jesus. No entanto, era vinho, porque era comum na sociedade judaica o consumo de vinho. Era comum para eles e eles tomavam aquilo na sua dieta diária. Mas nós vemos o apóstolo Paulo chamando a atenção para o excesso. Os beberrões, os embriagados, esses não herdarão o reino dos céus. Mas como eu estava falando, amados, há em nossos dias uma nova moda. A moda do consumo de bebida alcoólica pelos crentes. E lançam um tal do nada a ver, ou o que é que tem. Ah, é só mesmo para tomar socialmente, dentro da minha casa, aquela coisa toda. Mas gente, como justificar isso? Como justificar? Qual o benefício para nós que vivemos numa sociedade que todo mundo sabe que o consumo de bebida alcoólica não traz nenhum benefício, somente malefícios? Como justificar? Como justificar? Para nós hoje, irmãos, é injustificável. E nós não podemos usar os dias de Cristo, até porque nós não somos judeus, somos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Nós somos gentios, não somos judeus. Se nós não somos judeus, como incorporar no nosso dia a dia práticas ligadas ao judaísmo? A nossa religião não é a judaica. Não é possível associar cristianismo e judaísmo. São totalmente diferentes. Eles não acreditam em Cristo Jesus que morreu na cruz, estão esperando Jesus nascer. Nós estamos esperando a segunda vinda de Cristo. Jesus está às portas, está voltando. Eles estão esperando Jesus nascer. Olham para o nosso Senhor e dizem: Jesus foi um profeta que passou sobre a face da terra, mataram o nosso Cristo na cruz, perseguiram o nosso Cristo, escarneceram o nosso Cristo, ou chamaram de Beelzebu, ou chamaram de diabo. Qual a sociedade que nós temos para com eles? Nenhuma. Por que então eu vou puxar lá do judaísmo o consumo da bebida, que era comum àquela sociedade, e trazer para o meu contexto de vida que não tem nada a ver?
Isso é coisa do cão, amados, isso é coisa do diabo. Não cabe a nós, não encaixa no nosso perfil de cristãos o consumo de bebida alcoólica, seja qual for a desculpa. Seja qual for a desculpa. Ah, mas eu consumo um vinhozinho. Edifica? Trará benefício para a tua vida? Ah, uma cerveja que é fraquinha, aquela coisa toda. Aí eu chego na sua casa, abro a tua geladeira, está recheada de cerveja de cima e embaixo. O que é que eu vou pensar de você? Eu como pastor, você chega na minha casa, eu liberal, legal, gosto de tomar uma, aquela que desce redonda e leva o cara quadrado para o inferno. Veja, chega lá, abre minha geladeira, está lá um monte de latinhas. Oh, legal, hein? Pastor safado, vagabundo, oh, fica bebendo escondido aí. E meu testemunho, onde vai? Qual o testemunho? Como posso eu sentar numa mesa de bar, desce uma, desce duas, desce três, passa você lá, ah, pastor safado. Gente, não cabe, não é para nós. A Bíblia diz que não é para nós, não é para nós. E nós temos visto a desgraça que a bebida alcoólica tem causado no meio da nossa sociedade. Quanta desgraça, quanta coisa terrível, quanta coisa terrível. É preciso muito cuidado para não pecarmos contra o Senhor. Amém? Letra B, glutonaria. Glutonaria, diversões, festas com comida e bebida de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. São as farras, são as baladas dos nossos dias. Irmãos, a glutonaria, ela está profundamente relacionada ao glutão, aquele que come muito, o cara é guloso. Aí você olha para ele, esse cara é glutão, esse cara é guloso. Sim, mas o que é isto? É o excesso. É o excesso de comida. O cara come de forma excessiva. Mas a palavra grega, a raiz grega, ela refere-se a toda forma de excessos. Toda forma de coisas excessivas, extravagantes, desenfreadas. Isso envolve drogas, sexo, as farras, as baladas, as bebidas, o muito comer, o muito falar, e vai por aí. Tudo está dentro desse contexto, os excessos. O servo de Deus, ele não pode viver excessos, ele tem que viver o equilíbrio do Espírito Santo de Deus. Em todos os aspectos, nós precisamos ser equilibrados, para que o nome santo do Senhor seja honrado, para que o nome santo de Deus seja glorificado, para que em nossas vidas haja um lugar reservado para o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habite dentro do nosso coração. E o apóstolo Paulo, um homem que conheceu o Senhor de tão perto, ele faz uma grave exortação e encontra-se em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Veja aí no texto bíblico. Ele fala o seguinte: e coisas semelhantes a estas, ou seja, todas as obras da carne e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, aqueles que vivem as obras da carne, na prática das obras da carne, ele pode ser uma pessoa sensacional, fazer o bem a todos, ele pode ser uma pessoa exemplar no meio da sociedade, ele pode ser uma pessoa perfeita aos olhos do homem, mas não é perfeita aos olhos do Senhor, está em pecado. E entendamos isso, irmãos, toda sorte de pecado separa o homem de Deus. E Cristo quer que nós vivamos segundo a vontade dEle, guardando a sua palavra, vivendo a sua palavra, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que em todas as coisas o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado. Amém, queridos? Que esta palavra, irmãos, fique gravada no nosso coração, mas fique gravada mesmo, para que quando a carne falar mais alto dentro do teu coração, o Espírito, que com certeza vai chamar a tua atenção, tenha fundamento, ele te chame a atenção e você lembre que essas coisas erradas e afasta ali da presença do Senhor.
e, consequentemente, devemos abandoná-las e vivermos somente para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar, amados. Deus de amor, eu quero clamar, Pai, que Tu venhas mover na nossa vida de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Que essa palavra hoje ministrada, Senhor, na sua simplicidade, porém que ela fique gravada em nosso coração, para que quando o desejo da carne manifestar-se, a vontade da carne levar-nos para os caminhos errados, nós tenhamos uma base, Senhor, para rejeitarmos e para estarmos sempre na Tua santa e bendita presença. Ó Espírito de Deus, desperta-nos para vivermos a Tua verdade, para sermos segundo a Tua vontade. Ó Deus, crie em nós um coração puro, um coração reto, um coração cheio da Tua graça, Senhor. Que Teu Espírito venha manifestar-se grandemente na nossa existência. Senhor Deus, eu quero clamar a Tua bênção sobre a Tua igreja. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua igreja, Senhor. Desperta a Tua igreja. Esse é meu clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 766.